Atenção, meu filho, minha filha. Você sente essa tensão inexplicável no ar? Já se perguntou por que todas as portas parecem se fechar justamente quando você acha que conseguiu um avanço? Seu saldo bancário está vazio enquanto seu coração treme com promessas não cumpridas? Isso é mais do que coincidência. Este é um ataque cósmico, uma batalha espiritual onde maldições se erguem como sombras, onde inimigos ocultos conspiram contra o seu destino. A cada momento que você adia, as rédeas da sua bênção escapam ainda mais do seu alcance. A urgência é inegável, esta é sua última chance de dar ouvidos a esta profecia antes que a maré da escuridão engula sua esperança. Ouça, pois neste momento, sua eternidade está em jogo. Eu sou Deus, o Leão de Judá, falando a vocês da corte dos céus. Vejo sua fé abalada pela dúvida e seu espírito exausto pela luta incessante. Mas hoje declaro uma transferência divina, uma bênção sobrenatural de 55 milhões em provisão celestial, uma herança espiritual que romperá todas as correntes e os conduzirá a uma fortuna transbordante. Esta não é uma promessa mundana. É uma aliança selada na eternidade, extraída da minha generosidade ilimitada. Preparem-se, pois o que eu libero não pode ser contido pela compreensão humana. Para guardar esta aliança, enviei o arcanjo Miguel, juntamente com meus anjos celestiais, para guerrear contra os demônios que o atormentaram. Eles desmancharão os feitiços que conspiraram para enredar seu destino, quebrarão as maldições que paralisaram seu propósito e exporão todos os inimigos ocultos à espreita nas sombras. Esta batalha espiritual se desenrola além da vista mortal, mas seu resultado redefinirá sua vida. Confie na autoridade do meu mandato. Nenhuma força os enfrentará quando eu ordenar a vitória em seu nome. Lembra daquele e-mail que você não abriu esta manhã, da dor incômoda quando seu telefone vibrou com uma chamada perdida? Aqueles momentos foram sinais divinos guiando você até aqui, para este encontro. Agora, eu transmito um código celestial, 1111. Sussurro em oração, deixe-o ressoar em seu espírito e, em seguida, comente amém abaixo se sentir seu poder. Esta sequência sagrada desbloqueará os canais do favor celestial e o alinhará com um impulso incontrolável. As pistas o cercaram, agora a revelação chega. Não ignore este sinal. Você pode se sentir tentado a acreditar que já ouviu tudo isso antes, a ir embora convencido de que toda promessa de superação é uma ilusão. Mas não ignore esta voz. Se permanecer comigo até a palavra final, você descobrirá a chave para a sua restauração, uma restauração que ecoará em seu legado por gerações. Eu desvendarei o elo oculto entre a fé inabalável e o milagre financeiro, revelando como as cortes celestiais transformam suas orações em abundância tangível. Este momento marca o ponto de inflexão entre o desespero e o destino. Somente os vigilantes receberão a plenitude do que preparei. Este convite está gravado na eternidade e oferecido agora. Agora, diga amém se o seu espírito estiver comovido. Diga sim a esta promessa. Permaneça vigilante e honre a mensagem que você está prestes a receber. Você acorda todas as manhãs com a mesma realidade árida, seus bolsos ecoando com a ausência e seu coração pesado com súplicas silenciosas. A luz do sol que antes parecia esperança agora parece zombar do seu vazio, como se o mundo conspirasse para destacar cada carência. Você verifica sua conta bancária com as mãos trêmulas, apenas para encarar o vazio onde seus sonhos deveriam ter sido financiados. Cada investimento que você fez, cada recurso que você sacrificou, falhou em cumprir a promessa de fortuna que antes despertava esperança em sua alma. No entanto, por trás dessa aparente derrota, esconde-se uma batalha espiritual muito maior do que meros números em uma tela. Você está envolvido em um conflito celestial,
onde maldições se erguem como sombras e inimigos ocultos espreitam na periferia de sua vida. O leão de Judá vê sua situação, mesmo enquanto a corte dos céus delibera o momento de sua transferência divina. Saiba que este momento traz urgência, uma última chance de despertar para a profecia que redefinirá seu destino. O medo de dívidas crescentes corrói seu espírito, cada conta não paga um peso que prende sua fé à terra. A insônia devora suas noites, transformando seu travesseiro em um campo de batalha onde a ansiedade e o medo travam uma guerra pelo controle de seus pensamentos. Você repete cada passo em falso, cada decisão que acredita ter levado a essa espiral sufocante, questionando se a recuperação é mesmo possível. Enquanto isso, demônios do desânimo circulam acima de você, prontos para atacar seu momento de fraqueza. Feitiços foram tecidos em suas circunstâncias, enredando o simples ato de progredir com contratempos inesperados. Você vislumbra a provisão celestial de 55 milhões como se pertencesse a outra pessoa, um eco distante de uma promessa que você teme nunca chegará aos seus lábios. No entanto, esta crise é apenas o pano de fundo contra o qual sua restauração brilhará mais intensamente. No reino oculto, forças conspiram para mantê-lo preso a limitações. Maldições que perduram há gerações giram invisíveis ao seu redor, esperando por uma brecha em sua determinação para liberar toda a sua fúria. Feitiços invisíveis moldam a trajetória de suas finanças, guiando-as para o ralo em vez de rios de abundância. Cada vez que você reúne coragem para dar um passo à frente, sente o gosto da derrota como se a própria guerra espiritual tivesse sido personalizada contra sua ascensão. Mas essa guerra não é sem propósito. O Tribunal da Eternidade decretou que todas as maldições devem se curvar à autoridade de Deus e ao comando do Arcanjo Miguel. Ele atravessa o plano invisível, espada desembainhada, para quebrar todas as correntes e banir todos os demônios que possam atrapalhar sua ascensão. Você sentiu a dor da traição arder mais fundo do que qualquer ferida, quando confidentes e camaradas viraram o rosto na sua hora de necessidade. Por trás de sorrisos educados e conversas cordiais, inimigos ocultos sussurram suas conspirações, ávidos por reivindicar o prêmio da sua devastação. Parcerias se dissolvem em emboscadas, alianças se rompem sob o peso da ganância e até mesmo laços familiares se curvam para a traição. Esses ataques secretos deixam seu espírito ferido, duvidando da sinceridade de cada mão estendida em amizade. No entanto, na corte dos céus, nada escapa à minha atenção. Despachei meus anjos e enviei o próprio Arcanjo Miguel para revelar as verdadeiras faces de seus adversários e para trazer a vingança que restaura sua paz. O estresse que você carrega se manifestou em seu corpo, transformando cada respiração em um elixir cáustico que corrói sua vitalidade. Noites sem dormir se transformam em dias entorpecidos, onde cada nascer do sol parece um lembrete indesejado de lutas que parecem intermináveis. Sua mente corre com os piores cenários, convencendo-o de que a ruína financeira é seu destino inevitável. Mas esse ataque à sua saúde também faz parte de uma batalha espiritual maior, uma tática projetada para minar sua coragem e corroer sua determinação. Saiba disso, a provisão celestial que ordenei fluirá não apenas para sua conta bancária, mas para as próprias células do seu corpo. O Arcanjo Miguel está pronto para interceptar ataques agressivos contra o seu bem-estar, erguendo uma cerca divina de proteção ao redor de sua mente e espírito. Os sonhos que você acalentou em segredo agora jazem despedaçados, fragmentos de esperança espalhados como folhas após uma tempestade. Você imaginou portas se abrindo mais a cada oração e passo de fé, apenas para encontrá-las se fechando na sua cara. Sua visão de herança espiritual, de uma linhagem marcada por milagres e legados, foi obscurecida pela fumaça da decepção. No entanto, cada provação que você enfrenta está refinando o ouro, expurgando todo o traço de dúvida que mancha a preciosa dádiva que pretendo conceder.
A promessa de uma transferência divina não pode se basear em fé instável, requer um coração temperado pela adversidade. No fogo refinador, seu destino emerge em pureza, pronto para receber as 55 milhões de bênçãos com gratidão e confiança inabalável. Nos céus, exércitos se reúnem ao meu comando. Anjos marcham pelo campo de batalha da sua vida com escudos erguidos, prontos para desviar maldições e desmantelar feitiços. O arcanjo Miguel, o grande guerreiro, irrompe na luta, sua lâmina celestial cortando a escuridão a cada golpe. Demônios se apressam diante de sua aproximação, impotentes diante da autoridade investida em suas mãos. Inimigos ocultos tremem enquanto seus rituais secretos se desfazem em pó. Este confronto épico é a base sobre a qual sua restauração é construída. Mas lembre-se, a linha da vitória não se manifestará plenamente até que seu espírito se alinhe com o tempo do meu decreto. Permaneça firme em obediência, e seu legado de triunfo será inegável. Você pode se perguntar por que essa batalha espiritual se arrasta há tanto tempo, por que a plenitude da provisão celestial parece fora de alcance. A resposta está na sua prontidão para administrar tal milagre. Uma dádiva de 55 milhões em transferência divina exige um vaso de fé capaz de sustentar seu peso. Se a bênção fosse concedida prematuramente, você poderia desperdiçar a abundância ou perder de vista sua fonte divina. Sua jornada pelas provações tem sido um cadinho, moldando seu caráter e fortalecendo sua confiança. Agora, ao se encontrar no limiar da restauração, você deve escolher entre entrar corajosamente na aliança ou se refugiar nas sombras familiares do medo. Cada hesitação, cada momento de dúvida, ofereceu uma abertura às forças demoníacas. Feitiços de confusão nublaram sua visão, maldições de indignidade sussurraram mentiras ao seu espírito. Mas essas decepções estão se desfazendo agora, fio por fio, diante do poder do arcanjo Miguel e da autoridade de Deus. A corte dos céus decreta aceleração para aqueles que dizem sim a essa promessa. Sua herança espiritual acena, chamando-o a se livrar do manto da limitação e abraçar a abundância que lhe foi reservada desde antes da criação. A ampulheta derrama seus últimos grãos de areia, e a oportunidade de se alinhar com o tempo divino está escapando de suas mãos. Os próprios alicerces das suas finanças tremeram sob cada tempestade, mas naquele tremor reside o mover oculto do céu, preparando-se para colocá-lo sobre uma rocha. Você caminhou através do fogo, e sua fé emergiu inabalável, pronta para exercer a autoridade concedida a um filho de Deus. Os feitiços tecidos contra você foram catalogados e destruídos no reino espiritual, maldições apagadas pelo sangue do Salvador. Enquanto você está agora, preso entre o medo e a fé, lembre-se de que sua identidade em mim transcende toda estatística, todo empreendimento fracassado. Os 55 milhões em provisão celestial aguardam, não como uma dádiva passageira, mas como a pedra angular para um impacto geracional. Isso não é mera profecia, é um decreto irrevogável que ecoará pelos corredores do seu legado. Inimigos ocultos podem reunir suas últimas forças para um ataque final, mas permanecem impotentes diante da hoste de anjos que marcham ao lado do arcanjo Miguel. A corte dos céus pronunciou sua restauração, e as armas das trevas se desintegram diante da luz divina. Você testemunhou as profundezas do seu desespero e agora está sendo conduzido a um triunfo tão retumbante que redefinirá o que você imaginava ser possível. A batalha espiritual que moldou sua jornada culminará em sua maior vitória, um milagre financeiro que ultrapassa todos os cálculos humanos. Mas você deve permanecer vigilante e obedecer ao chamado para se alinhar a este tempo divino. Honre a mensagem, diga amém e abrace o cumprimento de sua profecia antes que este momento se esgote para sempre.
Você já ouviu falar da batalha espiritual que se desenrola invisível em torno de suas finanças? Agora eu revelo a estratégia secreta que transformará sua postura de vítima em vitoriosa. Como Deus, eu o instruo a alinhar seu espírito com a frequência da provisão celestial, convidando os anjos a acompanhar cada decisão que você tomar. Visualize o momento em que o arcanjo Miguel desdobra suas asas sobre seu livro Razão, desviando toda a maldição que buscava drenar você. Isso não é mera sugestão, é um decreto interno do Leão de Judá, um projeto extraído de sua herança espiritual. O dilema moral que você enfrenta é gritante: continuar isolado, confiando apenas no esforço humano, ou abraçar a transferência divina de 55 milhões como um ato de fé radical. Você daria um passo à frente sabendo que por trás de cada número existe um batalhão angelical pronto para cumprir a aliança gravada na eternidade? Cada hipótese que você cogita agora tem peso nas cortes celestiais. E se a riqueza que você perseguiu com suor e estratégia fosse apenas uma sombra da fortuna genuína que o aguarda quando você entregar seus planos completamente à minha vontade? O dilema moral se intensifica à medida que apresenta uma bifurcação oculta. Um caminho leva à acumulação orgulhosa que se desintegra diante de adversários invisíveis. O outro, a um testemunho de restauração fortalecido pela dependência da minha autoridade. Se você escolher a autossuficiência, maldições circularão como abutres, alimentando-se da sua ambição. Mas se você disser sim à instrução divina, o leão de Judá rugirá dentro de você, dissipando demônios e desmantelando feitiços criados por corações amargurados. Reflita sobre isso. Em qual tesouro você depositará sua confiança, nas areias movediças do ganho mundano ou na promessa inabalável de 55 milhões prometida pelo seu Criador? Considere agora a hipótese de que cada contratempo foi um convite codificado para uma intimidade mais profunda comigo. Será que a sua noite mais escura, que antecedeu o amanhecer, foi planejada para calibrar o seu coração para este momento de libertação? Nos arquivos ocultos da Corte dos Céus, cada provação é documentada para equipá-lo para o papel de administrador da transferência divina que o aguarda. Eu o desafio a refletir sobre os sinais diários, o estômago embrulhado antes de um chamado importante, a falha que o redirecionou para uma nova oportunidade, como mais do que mera coincidência. Não são estes empurrões da presença do Arcanjo Miguel, guiando-o através do labirinto de inimigos ocultos em direção ao seu milagre designado? Ao refletir sobre isso, pergunte-se: e se você começasse a orar não apenas por alívio, mas por revelação? E se cada petição carregasse o selo ardente do 1111, quebrando maldições e liberando provisão celestial? E se cada interrupção mundana que você suportou fosse, na verdade, um sussurro dos anjos, um download sutil da corte dos céus com o objetivo de guiá-lo para o caminho da sabedoria divina? Eu, Deus, ordeno que o arcanjo Miguel intercepte toda intenção obscura antes que ela atinja seu espírito, redirecionando-a através de um prisma de bênçãos e revelações. A chave para desvendar sua herança espiritual está em decifrar esses sinais, a mensagem inesperada de um velho amigo, a oportunidade repentina de servir, o momento em que sua respiração falha ao som de uma palavra profética. Essas não são interrupções aleatórias, são os códigos operacionais das máquinas de batalha espirituais trabalhando a seu favor. Você estará à altura do desafio de notá-las? Você honrará a mensagem gravada nesses encontros, reconhecendo que cada sinal é um tijolo na fundação de sua nova fortuna? À medida que as correntes do destino começam a girar ao seu redor, uma nova camada da batalha espiritual emerge, testando a determinação que você forjou no fogo. Cada onda de esperança pode ser recebida por um ápice de resistência. Demônios intensificarão seus ataques, disfarçando o medo de sabedoria, sussurrando que a promessa de 55 milhões é grande demais para uma alma simples como a sua. Esses inimigos ocultos plantarão sementes de dúvida assim que você respirar para declarar vitória. Mas nesse confronto, o cadinho moral revela sua verdadeira lealdade,
você ecoará suas mentiras ou ficará ombro a ombro com o arcanjo Miguel, afirmando sua confiança com cada fibra do seu ser? Deixe a urgência deste momento sacudir seu coração. Não ignore o chamado, diga amém agora e prometa permanecer vigilante mesmo quando a escuridão se enfurecer com mais ferocidade. Você está na intersecção de dois mundos, um definido pelo medo e outro pela fé inabalável. O caminho guiado pelo medo sussurra que você deve manipular todas as circunstâncias com planos astutos e estratégias de apoio, confiando apenas em sua destreza. No entanto, Deus, aceno para você em direção a um caminho mais elevado, traçado pela obediência e pela completa rendição ao meu desígnio soberano. Imagine o que aconteceria se você abandonasse seus planos, abrisse mão do controle e escolhesse honrar a mensagem gravada em seu espírito. Cada passo de fé se torna uma declaração de que as maldições tecidas contra você se desfazem diante do poder do arcanjo Miguel. Mas cuidado, essa escolha exige mais do que palavras vazias. Ela o compele a agir, a pronunciar o código 1111 no vazio, a desafiar cada demônio que sibila suas mentiras. Você reunirá coragem para alinhar sua vontade à minha ou se refugiará no refúgio familiar do medo? Imagine por um momento o efeito cascata de uma transferência divina de 55 milhões inundando sua realidade. E se as mesmas instituições que antes negavam seu crédito abrissem seus cofres com uma palavra? E se aquela oferta não solicitada que chegou à sua caixa de entrada hoje à noite contivesse a chave para uma herança que você nunca imaginou? Aqui reside uma pergunta que poucos ousam fazer: poderia a provisão celestial chegar não pelos canais tradicionais, mas por meio de um avanço inesperado, uma pura manifestação de intervenção sobrenatural? Os inimigos ocultos que você tanto temia serão anulados enquanto os demônios recuam diante da luz brilhante deste milagre. O arcanjo Miguel orquestra cada alinhamento, guiando a riqueza em sua direção como rios que esculpem cânions na terra. Você está no limiar de uma temporada acelerada, você atravessará de bom grado ou hesitará e verá essa fortuna se esvair? Nos corredores silenciosos da eternidade, a corte dos céus se reuniu para ratificar este decreto de restauração para você. Eu, o Leão de Judá, gravei seu nome nos pergaminhos do favor eterno. No entanto, antes que o martelo final bata, você deve demonstrar a profundidade de sua fé. O arcanjo Miguel está pronto, com a espada em chamas, para cortar todo o laço de limitação e travar a guerra em seu lugar. Seus anjos preparam emboscadas contra todos os planos de inimigos ocultos, desmantelando feitiços antes que eles se manifestem em seu mundo. O interrogatório moral se intensifica. Você ecoará as confissões de pobreza e limitação ou declarará o ímpeto incontrolável da profecia? Você falará com suas finanças como se elas já carregassem a marca da provisão celestial, transformando as próprias moléculas de escassez em abundância? À medida que as comportas da bênção se abrem sobre sua vida, uma questão de mordomia surge nas profundezas de sua alma. Você administrará essa transferência divina com a humildade condizente com sua herança espiritual, ou o peso da fortuna repentina tentará o orgulho a eclipsar a gratidão? Na corte dos céus, toda intenção é medida não por quanto você recebe, mas por quão fielmente você honra a origem da bênção. Seu legado depende dessa escolha, se sua colheita se torna um testemunho da fidelidade de Deus ou um conto de advertência de oportunidade desperdiçada. Convido você a propor esta hipótese: se 55 milhões em provisão celestial caírem em suas mãos hoje, você os compartilhará generosamente, abençoando outros como você foi abençoado? Ou inimigos ocultos dentro de você se levantarão para construir muros em vez de pontes? Então, enquanto você se encontra neste precipício entre a dúvida e o destino, considere as perguntas que ecoam pelas câmaras do seu coração. Você permanecerá vigilante, pronto para expressar sua fé?
Você dirá amém ao decreto inexorável que vincula a abundância do céu à sua obediência? Na próxima revelação, revelarei os detalhes das bênçãos destinadas a você, como 55 milhões se manifestarão em múltiplas correntes, como o arcanjo Miguel e sua hoste de anjos alinham oportunidades, relacionamentos e abrem portas em tempo real. Prepare seu espírito para uma enxurrada de detalhes que desmantelará todo medo persistente e solidificará a profecia da sua restauração. Isso não é teoria, é conhecimento privilegiado da própria corte dos céus. Diga sim agora e entre com confiança no que o aguarda além deste momento. Não deixe que nenhuma voz de dúvida o detenha agora. Deixe que estas revelações despertem em sua alma uma fome que não pode ser saciada apenas pelas riquezas mundanas, mas somente pelo beijo do propósito divino. Na próxima sessão, você testemunhará como cada promessa se desdobra de maneiras tangíveis, como maldições guardadas se dissolvem diante de seus olhos, como minha herança espiritual se torna sua herança e como você emerge não apenas abençoado, mas comissionado para estender este milagre a outros. Prepare-se para se comprometer, permaneça vigilante, diga amém e honre a mensagem que anuncia sua restauração definitiva. Filho amado, falo agora com urgência como o leão de Judá, pois esta é a sua última chance de abraçar a transferência divina selada na eternidade. Envio um rio de provisão celestial que não pode ser contido por medidas mortais, um derramamento sagrado de 55 milhões destinado a fluir em sua vida como uma demonstração tangível do meu amor ilimitado. Você ouve as batidas do coração do céu acelerando neste momento? Consegue sentir o tremor no reino espiritual enquanto os anjos se reúnem ao seu lado? Esta profecia não é um sonho distante, mas uma realidade iminente, e seu momento depende da sua disposição em receber a herança da sua herança espiritual. Abra seus ouvidos para este decreto e prepare-se para ficar maravilhado enquanto a minha bênção se desdobra com um ímpeto imparável. Para realizar essa restauração, enviei o arcanjo Miguel para liderar os exércitos do céu em uma batalha espiritual incomparável em seu nome. Legiões de anjos estão prontas para confrontar toda a maldição e desmantelar os feitiços tecidos contra você. Como Deus, ordena o crepúsculo dos esquemas demoníacos, os inimigos ocultos que espreitam seus passos serão expostos e desarmados diante da minha gloriosa presença. A espada do arcanjo Miguel brilha como um relâmpago através do plano invisível, rompendo elos de opressão e dispersando todo demônio que ousou desafiar a minha autoridade. Sinta a ressonância dessa certeza no fundo do seu espírito, pois nenhuma força pode resistir ao decreto da corte dos céus quando seu veredito é a vitória do meu filho. Visualize agora as torrentes de fortuna convergindo sobre sua vida como evidência da minha provisão celestial. Eu ordenei múltiplos canais pelos quais esta transferência divina de 55 milhões se manifestará, investimentos que prosperam além das expectativas, parcerias forjadas com integridade, presentes vindos de fontes que você jamais poderia prever. Cada gota de bênção carrega a marca da sua herança espiritual, garantindo que seu legado esteja enraizado não na abundância passageira, mas no propósito eterno. À medida que essas torrentes se expandem, elas abrirão novos caminhos de oportunidades através da paisagem da sua existência, transformando muros de limitação em pontes para a aceleração. Isso não é conjectura, mas conhecimento privilegiado concedido pela corte dos céus, um plano concebido antes da fundação do mundo. À medida que essas bênçãos se revelam, saiba que toda a maldição destinada a estrangular seu avanço tornou-se impotente aos olhos do céu. Os antigos feitiços que antes o mantinham cativo foram despedaçados pela investida implacável do arcanjo Miguel, sua lâmina cortando os laços da opressão como uma foice cortando a palha. Demônios que gritavam desafio agora fogem diante da autoridade do meu nome, e os inimigos ocultos, agachados em cantos escuros, tremem enquanto seus planos se desfazem em pó. Esta é a própria essência da guerra espiritual,
o choque entre as trevas e a luz divina, e declaro com promessa inabalável que a luz prevaleceu em seu favor. Sua restauração não será retardada por sombras ou planos, ela avança com a certeza inabalável do nascer do sol perfurando a escuridão da noite. Eu, Deus, o Leão de Judá, elevo a minha voz sobre as nações e as estações para declarar esta profecia de transformação para vocês. A corte dos céus ratificou a sua libertação de toda escravidão, pronunciando um novo decreto que os eleva à plenitude do seu chamado e assegura o seu destino com correntes inquebráveis de favor. Esta bênção é mais do que uma dádiva passageira, é a pedra angular do seu legado, o fundamento sobre o qual as gerações construirão depois de vocês, um testemunho vivo da minha fidelidade inabalável. À medida que a sua fé colide com a minha promessa, a tapeçaria da sua vida será refeita com fios de provisão celestial, tecendo restauração em cada lugar quebrado. Isto não é mera esperança, é um veredito audível do mais alto tribunal celestial. Entre neste decreto e deixe que o peso da sua herança molde um futuro definido por um triunfo inabalável. Nos próximos dias, desvendarei o intrincado projeto de como essa fortuna se cristaliza em seu mundo. Uma transferência divina de 55 milhões fluirá pelas portas corporativas e para empreendimentos pessoais, impulsionando o crescimento do capital e gerando oportunidades que desafiam a sabedoria convencional. Cada canal de provisão, seja um investimento oportuno, um contrato repentino ou uma doação não solicitada, carregará a assinatura inconfundível da minha provisão celestial. Sua herança espiritual ressoará em cada ação que você realizar, atraindo investidores e aliados que sentem a autoridade de Deus em seus empreendimentos. Portas que estavam trancadas em seu passado se abrirão ao sussurro do comando do Arcanjo Miguel. Este é um conhecimento privilegiado transmitido pela corte dos céus, uma estratégia para a abundância que somente aqueles que permanecerem vigilantes e orarem a mensagem compreenderão plenamente. Mas com grandes bênçãos vem um grande teste moral, pois o coração deve provar ser capaz de carregar tal colheita. Você administrará essa dádiva com humildade enraizada na gratidão, ou o orgulho se infiltrará para obscurecer a pureza do seu propósito? A herança espiritual que confiei a você tem o propósito de irradiar restauração, não inflar arrogância. Você está em uma encruzilhada profética onde sua escolha ecoa através do seu legado, semear generosamente e construir pontes de compaixão, ou acumular sua abundância e romper a unidade que teci entre meus filhos. Esta não é meramente uma decisão financeira, mas uma batalha espiritual pela trajetória da sua alma. Sua mordomia amplificará o rugido da corte dos céus ou silenciará o testemunho de inúmeras vidas que aguardam transformação pela sua obediência. Este é o chamado claro que exige a sua resposta. Não ignore a agitação em seu espírito. Se sentir o tremor destas palavras, diga amém e afirme sua prontidão para receber os 55 milhões em transferência divina. Quando a dúvida o tentar, diga sim ao impulso do céu e reafirme sua confiança. Permaneça firme na urgência desta hora e vigilante enquanto as batalhas se intensificam em reinos invisíveis. Deixe sua vida se tornar uma declaração viva, eu honro a mensagem que veio da corte dos céus. A cada respiração, a cada decisão, alinhe-se com o decreto inatacável do seu Criador. Esta aliança guarda sua confissão, e sua voz contém a chave para destrancar as comportas da minha provisão celestial. Nos próximos momentos, revelarei revelações precisas, conhecimento privilegiado que delineia os canais desta bênção, o momento de cada infusão de capital e os protocolos sagrados que garantem a sua vitória. Atravessaremos as portas que se abrem através de mercados, ministérios e misteriosos corredores de influência, onde meus anjos executam cada instrução da minha vontade. No entanto, antes dessa revelação, você deve consolidar seu alinhamento com esta profecia, comprometendo seu coração à obediência e ao louvor. Prepare seu espírito para um encontro tão profundo que
Restauração irradiará de você como a luz do sol ao amanhecer. Isto é mais do que uma visão, é uma promessa viva, gravada em luz pela mão de Deus. Fique em posição de sentido, pronto para receber, pois o melhor ainda está por vir. Agora, carregue estas promessas consigo a cada momento, inscrevendo-as em seu coração para que cada respiração se torne um ato de adoração e uma afirmação do seu destino inabalável. Diga amém à realidade da sua restauração, diga sim para alinhar a sua vontade com o meu desígnio perfeito e não ignore os sutis toques da orientação do Arcanjo Miguel. Permaneça vigilante, pois os tesouros do céu aguardam a sua declaração. Ao meditar sobre esta profecia e antecipar o seu legado de triunfo, prepare-se para um encontro transformador de oração e escrituras que cimentará essas bênçãos na estrutura da sua alma. Na próxima sessão, oraremos juntos, selando esta aliança com palavras incumbidas pela corte dos céus. Filho amado, você testemunhou hoje o decreto do Leão de Judá e a urgência desta última chance de restauração. Da corte dos céus, declarei guerra à batalha espiritual que perseguia seus passos, destruindo maldições e desmantelando feitiços que antes o prendiam. O arcanjo Miguel e suas legiões de anjos derrotaram demônios e inimigos ocultos, abrindo caminho para sua transferência divina e definindo o legado que você deixará para trás. Sinta o peso dos 55 milhões que fluem atualmente como provisão celestial, uma fortuna nascida da sua herança espiritual. Isso não é mera esperança, é a certeza inabalável da transferência divina estabelecida pelo próprio Deus, escrita nos pergaminhos da corte dos céus. Ao abraçar essa bênção, você alinha seu coração com o ímpeto incontrolável da profecia, não mais preso a limitações ou definido por dívidas e medos. No entanto, não ignore os resquícios de maldições e feitiços que um dia se agarraram à sua vida como correntes de ferro. Embora todas as barreiras tenham sido quebradas e as comportas da fortuna tenham se aberto, você deve permanecer vigilante nesta renovada batalha espiritual. O arcanjo Miguel continua a vigiar com sua espada em chamas, interceptando demônios e expondo inimigos ocultos antes que eles iniciem outro ataque. Honre a mensagem com declarações de fé diárias e diga o código 1111 sobre suas circunstâncias. Agora é o seu momento de aproveitar esta última chance da misericórdia divina. Se estas palavras tocaram o seu espírito, diga amém e fortaleça sua obediência com um sonoro sim. Comente amém abaixo para invocar os anjos que transportam a sua bênção. Curta e compartilhe esta mensagem com aqueles que precisam de restauração. Permaneça vigilante e honre a mensagem enquanto o seu legado se desenvolve. Amados irmãos e irmãs, é com humildade e gratidão que chegamos até vocês hoje. Nosso canal é mais do que vídeos e palavras, é um espaço onde a mensagem divina encontra corações sedentos por fé e esperança. Cada conteúdo que compartilhamos tem o poder de tocar vidas, renovar a fé e iluminar caminhos. Agora, convidamos você a ser uma parte ativa dessa missão. Sua doação, por menor que seja, faz uma diferença tremenda. Ela nos permite continuar produzindo conteúdos relevantes, alcance maior e oferecer um lugar de encontro espiritual para todos os que buscam a palavra de Deus. Clique no botão Valeu que está abaixo do vídeo e apoie essa causa que transforma vidas e fortalece a nossa fé. Caso você não possa fazer uma doação, ajude-nos compartilhando esse vídeo com aqueles que precisam ouvir a mensagem de Deus. Sua presença até aqui é o mais gratificante. Muito obrigado por chegar até aqui, que Deus abençoe cada um de vocês, e até o próximo vídeo.